Olá! O primeiro exame físico do recém-nascido, feito de maneira cuidadosa no berçário, é muito importante. Quais são os principais problemas que podem ficar evidentes já neste primeiro exame físico? Falaremos do exame inicial do recém-nascido. Começando com um caso clínico que a gente vai responder ao final da aula. Caio, 28 dias de vida, tem uma desidratação grave, evacua 4 vezes por dia, fezes líquido-pastosas e mama exclusivamente ao seio materno. Nas últimas 24 horas está sonolento e mamando pouco. Refere uma febre com uma temperatura axilar de 37,8 graus Celsius. Ao exame, sonolência exagerada, com baixa resposta a estímulos. Turgor e elasticidade cutâneos alterados, boca seca, ausência de lágrimas, presença do sinal da prega e enchimento capilar lentificado. Há também uma alteração da genitália, uma genitália ambígua. No laboratório, sódio baixo, 129, potássio 6,1 alto, uma hiponatremia e uma hiperpotassemia, uma hipercalemia. Que dados da história do exame físico corroboram o diagnóstico de desidratação grave? Qual é a suspeita diagnóstica da doença de base que levou à desidratação e como justificar as alterações dos eletrólitos? O teste da cromatina sexual confirmou que se tratava de uma menina. Qual é a razão da virilização? Parecer que ela tem um pênis. Qual é o tratamento proposto? Então, voltaremos nesse caso ao final da aula. Então, vamos começar o exame do recém-nascido pela inspeção, que já começa na própria sala de parto. Na inspeção, por exemplo, posso perceber um dedo extranumerário. Vamos a uma questão. No atendimento de um recém-nascido na sala de parto, você percebe que ele é portador de polidactilia bilateral das mãos. Os dedos extranumerários são móveis e apresentam osso palpável. A conduta indicada é excerese cirúrgica eletiva, excerese cirúrgica imediata, laqueadura imediata do dedo extranumerário, estrangulamento da base do dedo extranumerário com anilha elástica, laqueadura do dedo extranumerário após período neonatal com fio cirúrgico. Em havendo o osso presente, essa excerese é cirúrgica, não só uma laqueadura como houve aqui, porque aqui não tinha osso, aí uma laqueadura é possível, vai cair esse dedo extranumerário, mas se há osso presente, osso palpável, o ortopedista, cirurgião de mão, vai fazer a excerese de maneira eletiva. Então, tudo começa com uma inspeção. Na inspeção, posso observar problemas mais evidentes, problemas macro, visíveis facilmente, como, por exemplo, a ausência de um membro, como, por exemplo, uma fenda palatina mais evidente, como, por exemplo, uma meningomielocele. Tudo isso, numa rápida inspeção, vou perceber. Há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, na época que eu fiz residência, em uma ocasião, era R1, numa sala de parto, a gente atendeu uma criança, uma gestante, fizemos uma sala de parto, eu e outro R1, um grande amigo meu, naquela madrugada, né, de plantão, chamaram para uma sala de parto, foi um R1 acompanhado de outro R1 para ajudar, para dar uma força, e era um parto vaginal, a termo, sem nenhum problema a princípio, e a criança nasce, não tinha pré-natal, chegou em período expulsivo, nasce chorando forte, para nosso alívio, a gente já aquece rápido, bota na unidade de calor radiante, criança bem. Naquela época a gente sempre fazia uns cuidados iniciais, independente de nascer com boa vitalidade, hoje em dia coloca direto na mãe, mas durante os nossos cuidados iniciais, eu olho para a criança e percebo que a criança não tem um braço, não tem o antebraço direito, na verdade. E aí eu falo com esse meu amigo, cara, olha só, não tem um braço. Ele, o quê? Caramba, não tem um braço. E agora? Eu falei, e agora? O que a gente faz? E naquela época, a gestante não tinha o direito a um acompanhamento no hospital público, não tinha o direito a um acompanhante. Hoje em dia
é facultado a ela ter um acompanhante no hospital público, que é o ideal, ter alguém. Então não tinha para quem a gente dar aquela notícia. A gente podia ter omitido da mãe, naquele momento inicial, se houvesse alguém na sala de parto da família. Olha, temos um problema aqui. Mas não, a gente tinha que falar à mãe. A gente não podia também... Qual era o nosso pensamento rápido ali? Se a gente não fala nada agora, deixa a criança enrolada no pano, né, na manta, e a mãe vai ter que ver depois, vai achar que aconteceu algum crime aqui, alguma coisa gravíssima. É uma situação grave, mas a gente precisa, nesse momento, mostrar para ela. E aí, esse pensamento rápido, esse meu amigo falou, deixa que eu mostro. Aí ele enrolou, botou só a cabecinha para fora, né, da criança, chegou na mãe. Olha, mãe, seu neném nasceu bem, chorando forte, coração forte, batendo bem, respirando bem, mas tá faltando um braço aqui. Aí levantou assim a manta. Quando ele levantou e a mulher viu, ela tomou um susto, ela não tinha feito pré-natal, ultrassom, não sabia, começou a gritar, levantar o corpo, e o obstetra querendo fazer a episiografia, aí começou a todo mundo se xingar, uma confusão danada. Eu sei que no dia seguinte a gente foi convocado pelo chefe da UTI neonatal do berçário, a gente tomou um esporro que não podia ter falado ali e tal, mas até hoje eu penso que não tinha outra alternativa, porque se a gente não fala ali, imagina, algumas horas depois, naquela época também não tinha alojamento conjunto, a mãe pega uma criança no berçário para levar para amamentar e a mãe vê que a criança não tem um braço. Vai achar que arrancaram o braço da criança no berçário. Então, acabou que foi a nossa medida de urgência ali, de conduta, né, tentando ser o mais cuidadoso possível, mas a situação era ruim naquele momento, né? Então, mostrando que a inspeção inicial já nos mostra muita coisa. E o exame físico, no berçário, o primeiro exame detalhado, ele pode começar pelo pé, pela cabeça, por onde você achar melhor. Eu gosto de começar pela cabeça e vou descendo. Na cabeça já posso observar a presença de sangue sob a pele, como no caput sucedâneo ou cefalohematoma. A diferença entre eles, no caput sucedâneo, que acontece, assim como no cefalohematoma, num parto prolongado, vaginal, em que a criança demorou muito tempo ali no canal de parto, naquele período expulsivo, e aí nasce como se fosse com um charutinho aqui na cabeça, um acúmulo de sangue subgaleal, mas por cima do osso. Não tem bordas muito definidas, o prognóstico é ótimo, não há nada a ser feito, não há necessidade de puncionar, aspirar. O que ocorre aqui é que eu tenho, assim como no cefalohematoma, sangue fora do vaso, que será consumido, destruído de uma forma mais rápida, de maneira a liberar mais bilirrubina, com um risco um pouco maior de uma icterícia mais intensa. Mas é apenas isso, e não costuma haver uma icterícia grave em função de um caput sucedâneo ou de um cefalohematoma. O cefalohematoma, em comparação ao caput sucedâneo, ele tem uma característica que é uma localização mais precisa. O cefalohematoma acontece embaixo do periósteo. Então ele fica localizado num osso, aqui no parietal. A palpação, a gente tem uma sensação de uma bola de ping-pong. Aperta, ela vai e volta. Então, há essa deformidade localizada. É o cefalohematoma, um impacto, um trauma um pouquinho maior do que no caput sucedâneo, mas também sem consequências importantes, com exceção de um risco maior de icterícia. Então, no cefalohematoma, o hematoma localizado na região subperióstea. Uma questão: um bebê é avaliado imediatamente após um parto vaginal prolongado e apresenta edema, exsudação sanguínea e equimoses na região occipital. O estado geral do bebê é bom e seu índice de Apgar foi 7,9. Então, o caput sucedâneo, marque a conduta correta em relação a este problema. A evolução para a normalidade se dá em poucos dias, dispensando cuidados locais. Está certo. Deve-se orientar a aplicação de compressas, não, puncionar, não, exame radiológico, não, ultrassom, não, gabarito, letra A, nada a ser feito. Continuando no exame, a gente vai descendo, olha para os olhos, nariz, boca, e às vezes é evidente uma fenda palatina. Às vezes tem fenda, mas não é evidente. Então é importante a gente olhar a orofaringe, olhar ou
usar o dedo, fazer uma palpação, olhar até o palato mole, perceber até o palato mole, porque eu posso ter uma fenda no palato mole também, porque eu preciso de um dispositivo auxiliar aqui para a amamentação dessa criança e depois um acompanhamento, uma intervenção cirúrgica futura. Às vezes a criança tem um torcicolo congênito, e aí, por uma posição viciosa intraútero, com alteração muscular, às vezes a fisioterapia é suficiente e às vezes há necessidade de uma intervenção cirúrgica. E aí vem uma questão. Quando a criança tem torcicolo congênito, há um outro problema também comum que costuma aparecer, que tem mais chance de aparecer. O neonato apresentando torcicolo congênito pode ter associação com outras deformidades, como alteração na coluna cervical. Além dessa associação, deve-se pesquisar. Então, torcicolo congênito tem associação com alteração de coluna cervical e rim único, artrogripose, cardiopatia congênita, osteogênese imperfecta ou displasia congênita do quadril. Torcicolo congênito pode estar associado também à displasia congênita do quadril. Na região cervical, às vezes observamos cistos branquiais, que têm indicação de intervenção cirúrgica. Agora, algo importante. Cai na prova. Na região cervical, às vezes eu percebo um excesso de pele no pescoço alado. Isso é visto num recém-nascido que tem o quê? Pode ter uma síndrome de Turner, que é aquela menina 45x0 que não cresce adequadamente, que não desenvolve caracteres sexuais secundários, e muitas vezes tem cardiopatia, nefropatia. A cardiopatia mais comum nesses pacientes, nessas meninas com Turner, é a coartação da aorta. Outra alteração já na fase neonatal em pacientes com síndrome de Turner é edema de mãos e pés. Olha lá, um edema dos pés numa criança com síndrome de Turner. Durante o exame físico de um recém-nascido eutrófico, você observa pequenas vesículas císticas esbranquiçadas na rafe mediana do palato, medindo cerca de 2 milímetros, e restante da mucosa oral sem alterações. Qual é a conduta correta neste caso? Iniciar tratamento tópico com nistatina para evitar a progressão da doença. Iniciar tratamento com antibiótico oral devido à faixa etária. Encaminhar o recém-nascido a um odontopediatra para possível intervenção. Solicitar perfil lipídico, pois tais vesículas apresentam conteúdo rico em gordura ou não é necessária nenhuma conduta, pois se tratam de pérolas de Epstein. Vamos lá. Você observou vesículas císticas esbranquiçadas na rafe mediana do palato, medindo cerca de 2 milímetros? Quem provocou isso? Ninguém sabe a etiologia. Sabe-se que é um processo autolimitado e tem um nome. Porque a mãe pergunta, o que é isso no palato? Ah, são pérolas de Epstein. Nada para fazer, vai desaparecer. Ali na rafe, próxima à rafe mediana, uma vesícula com conteúdo esbranquiçado. Gostaram do óculos? Vesícula de conteúdo esbranquiçado. Olha, essas são as pérolas de Epstein. Nada para fazer. Ali novamente. Pérolas de Epstein. Aparece no exame físico. Não significa nenhuma doença. Qual é o osso mais frequentemente fraturado durante o trabalho de parto, durante o nascimento? No parto vaginal, maior risco de fratura de clavícula. Você percebe isso à palpação. Você percebe, sente um ranger aqui, uma crepitação, e o tratamento não engessa, muitas vezes nem imobiliza, não imobiliza braço, uma recuperação espontânea. Faz um calo ósseo e resolve. Então, a clavícula fraturada, num parto mais difícil. Em relação a lesões de pele, muito comum a mancha mongólica, essa mancha roxeada, parece que a criança apanhou, né? O meu filho tinha muitas no tórax, na nádega, e dava a sensação até que a gente tinha batido nele. Eu estava vendo a hora que o conselho tutelar ia me processar, ia me acessar. Mas não, é mancha mongólica, comum, e desaparece com o tempo, sem nenhum problema. Recém-nascido de 8 dias é trazido ao ambulatório devido a manchas avermelhadas na pele. Exame físico, recém-nascido ativo, reativo, com pequenas máculas avermelhadas localizadas no tronco, com pápulas branco-amareladas em seus centros. Não há outras alterações ao exame
Criança em bom estado geral, a hipótese mais provável é impetigo, estrófilo, sudâmina, eritema tóxico ou eczema atópico. Essas manchas avermelhadas com pequenas pústulazinhas no centro correspondem ao eritema tóxico do recém-nascido, uma lesão cutânea sem nenhuma repercussão clínica. Parece um impetigo, né? Mas não é. É o eritema tóxico. O conteúdo das vesículas não contém pus, não contém leucócitos. Aqui mais um exemplo de eritema tóxico neonatal, sendo que nessa foto me lembra mais a acne neonatal, que também não tem nenhum problema para a criança no curto, nem no médio, nem no longo prazo, desaparece espontaneamente. A acne neonatal. Outra questão, recém-nascido a termo, apresenta um nascimento quadricutâneo, caracterizado pela presença de lesões vésico-pustulosas localizadas no segmento cefálico, tronco e abdômen. Ao se romperem, as lesões formam um colarete descamativo periférico e evoluem com hiperpigmentação discreta e evanescente. A cultura para bactérias obtida a partir do conteúdo líquido das lesões é negativa e o quadro citológico do mesmo material revela abundância de neutrófilos e debris celulares. Não é como no eritema tóxico, onde eu tenho mais eosinófilos, mais predominando, né? Mas não há bactérias também, mas aqui eu tenho debris celulares. A criança apresenta-se com bom estado geral e afebril. O diagnóstico mais provável é eritema tóxico, herpes simples, miliária cristalina, impetigo bolhoso ou melanose pustular transitória. Vamos voltar na lesão. Essas lesões que se rompem fazem um colarete descamativo periférico, evoluem com hiperpigmentação discreta e evanescente, que tem um conteúdo que lembra pus, embora não existam bactérias. Essa é a melanose pustular transitória. Olha só como ela se apresenta, parecem bolhas de pus, deixam esse colarete aqui, periférico, e uma pequena hiperpigmentação, melanose pustular transitória. Não é infecção e desaparece espontaneamente. Seguindo, a gente chega ao tórax, e aí vê uma glândula mamária bem desenvolvida. Isso pode acontecer por estímulo hormonal materno. E desaparece lentamente essa telarca ao nascimento. Nada para intervir, né? Tem que orientar o leigo que ele não esprema, né? De forma nenhuma, para não levar a uma mastite, mas a melhora é espontânea em alguns meses. O exame do aparelho cardiovascular na ausculta, uma frequência cardíaca elevada, se eu comparar com uma frequência cardíaca de uma criança maior, mas normal para o recém-nascido, podendo chegar até 160. Fico atento à presença de sopros que podem aparecer e palpo os pulsos, tento palpar todos os pulsos. E aí uma questão importante. Um pulso femoral diminuído em comparação ao pulso braquial é um indício de qual cardiopatia congênita. Então, palpo radial bem, palpo braquial bem, não palpo pulso femoral. Qual é a cardiopatia que eu tenho que pensar? Isso mesmo, coartação da aorta, obstrução da aorta, diminuindo o fluxo para os membros inferiores. Do aparelho respiratório, taquipneia, quando a frequência respiratória ultrapassa quando? Quanto? Quando a frequência respiratória fica acima de 60 incursões por minuto. Observo no recém-nascido se ele tem retrações, se ele tem gemido. Isso pode indicar uma doença pulmonar grave, uma dispneia intensa. Chegando ao abdômen, o cordão umbilical tem 3 vasos. Já botei ali quantas artérias e quantas veias. Veia, né? Uma só e 2 artérias. 2 artérias e uma veia. A gente observa. Na palpação do abdômen, observar se há massa, se há hepatosplenomegalia. Se eu detecto massa, eu vou pensar em quê? A maioria das massas abdominais do recém-nascido é associada ao quê? Associada à má formação renal, displasia renal. Se fosse uma massa abdominal num lactente sólida, pensaria no neuroblastoma. Num pré-escolar, uma massa sólida abdominal, no flanco, pensaria em tumor de Wilms. Mas uma massa abdominal sólida no recém-nascido, vou pensar em má formação renal. Exame do quadril. Estamos descendo, chegamos no quadril. Manobra de Barlow e Ortolani. No Barlow, eu contenho um dos membros e o outro eu giro para dentro, faço uma rotação interna, de maneira que eu sinto um clique, a articulação saindo do lugar.
a coxa femoral, ali no quadril, e no ortolane eu faço um movimento contrário, seguro as duas pernas e giro para dentro e coloco a articulação no lugar, sentindo um clique. Senti esse clique, suspeito de displasia congênita do quadril. Então, recém-nascido, uma pergunta. Recém-nascido de 21 dias apresenta suspeita de displasia do desenvolvimento do quadril, detectada pelo Barlow ou pelo ortolane ou por ambos. Senti um clique ali na palpação durante o exame. O exame complementar mais adequado do quadril para a confirmação do diagnóstico é... Que exame eu peço agora? No recém-nascido, o ultrassom, ultrassonografia do quadril, ajuda a chegar ao diagnóstico. Ultrassom. Chegamos então nos membros inferiores. Olhe esse pé voltado para dentro. Aqui eu tenho um pé torto congênito. Eu não consigo movimentar esse pé. Ele está obrigatoriamente nessa posição alterada. Descrevem como um taco de golfe e precisa de intervenção ortopédica, clínica e, por vezes, cirúrgica. Já o outro paciente, às vezes porque estava pélvico ou uma criança maior que ficou mais apertada ali dentro do útero, né? Ela pode ficar com o pé voltado para dentro, numa posição viciosa intrauterina, mas o que difere essa posição viciosa intrauterina do pé torto congênito, porque na posição viciosa intrauterina eu consigo mexer o pé e trazê-lo para a posição adequada, fisiológica. O pé torto congênito não consigo mudar a posição. E aí, continuando o exame, não esqueçamos da região lombar. Aqui eu tenho uma meningomielocele, que é uma emergência médica, cirúrgica, neurocirúrgica. A gente tem que colocar compressas mornas e chamar o neurocirurgião imediatamente. Eu posso ter um teratoma sacrococcígeo, olha, também cirúrgico. E sempre examinar o ânus. Está perfurado? Já atendemos lá no hospital criança com 3, 4 dias de vida, com uma distensão abdominal terrível, que teve alta do berçário aonde nasceu, e apresentava uma imperfuração anal que não foi observada e mandaram a criança para casa. Então é obrigatório que a criança, nas primeiras 48 horas, no máximo, elimine mecônio. Tem que ter o trânsito intestinal todo completo, o intestino pérvio, né? Não pode ter uma obstrução distal, nesse caso, na perfuração anal. E aí a gente parte para a genitália. Menino a termo, além do pênis, sempre observar os 2 testículos presentes. No prematuro eu posso até não observar os testículos presentes, mas na criança a termo o testículo tem que estar presente, ambos. Agora, se eu vejo uma criança com um pênis com hipospádia, a uretra localizada na porção anterior, na porção ventral do pênis, e ausência de testículo, eu posso, ao invés de estar vendo um menino, estar vendo uma menina com uma virilização. O clitóris cresceu muito por estímulo hormonal androgênico intrauterino, trouxe junto à uretra, e aí parece um pênis com hipospádia e não tem testículo. Diante de uma genitália dessa forma, a gente não define o sexo ao nascimento. Partiremos para exames para assim definir o sexo. Mas, nas meninas, vamos observar, afastando os pequenos lábios, a perfuração himenal que existe, anatômica, correta. Se não há nenhuma perfuração no ímen, na parte central, pode haver uma retenção líquida intraútero. Outro detalhe, no 2º ou 3º dia de vida, pode ocorrer um discreto sangramento vaginal. Por estímulo hormonal materno houve o endométrio teve algum desenvolvimento e com a queda do estímulo hormonal materno após o nascimento, esse endométrio descama um pouquinho, discreto sangramento, como se fosse uma mini menstruação. Minha filha apresentou. E depois a criança fica bem. Nem fiquei assustado, porque eu já conhecia essa história. Agora, quando há uma hiperfuração do ímen, nesse recém-nascido que teria um discreto sangramento, há uma retenção de líquido, de sangue, dentro do útero, o que leva a um hidrometrocolpos.
que pode se manifestar por um ímen abaulado, como a gente vê nessa figura. O ímen não tem a sua perfuração natural central. Geralmente, as pacientes com ímen não perfurado, elas vêm apresentar manifestações clínicas na adolescência. Na menarca, quando teria a primeira menstruação, a menstruação não desce, o sangue não tem fluxo, fica retido no útero, que leva ao hidrometrocolpos. Agora, já vi uma lactente de 45 dias de vida com uma grande massa abdominal que chegou ao ambulatório encaminhada com suspeita de neoplasia, e ela tinha uma massa cística na linha média, que não me parecia uma massa tumoral, um conteúdo cístico, e a mãe relatava também que a criança vinha sem urinar bem nos últimos dias, principalmente nas últimas 12 horas. E aí a gente decidiu, vamos internar para investigar ultrassom e outros exames de imagem. E aí uma amiga minha da enfermaria, staff também, passando, falou, vamos examinar aqui a genitália. Eu não tive esse insight, né? Ela examinou, eu examinei rapidamente a genitália. Ela abriu os pequenos lábios e viu uma imagem muito semelhante a essa, um ímen abaulado. Então a criança tinha uma imperfuração imenal e a gente partiu para o ultrassom e descobriu que ela tinha um útero aumentado, ela fez um hidrometrocolpos, talvez porque tenha feito aquele sangramento discreto a partir do útero na fase neonatal, só que não teve como eliminar, acumulou, fez um acúmulo de líquido uterino, o útero aumentou de tamanho, comprimiu as vias urinárias e ela tinha aquela grande massa na bexiga, ela não estava conseguindo urinar. E aí, com um cateterismo vesical, uma criança de 45 dias de vida urinou 500 ml de urina. Uau! E aí depois ficou palpável o útero com esse líquido acumulado. E aí a ginecologia fez um pequeno corte, o sangue drenou e a criança ficou bem. Então, uma imperfuração imenal que não foi percebida. Eu mesmo também não tive essa percepção no exame físico. Essa minha colega que viu, falou, agora sim, feito o diagnóstico. O exame físico definiu o diagnóstico. O exame neurológico. Os reflexos primitivos, né, a sucção, que ajuda, né, o reflexo da rotação, que ajuda na amamentação, a própria sucção. Outros reflexos, apreensão palmo-plantar, o reflexo de Moro, né, do abraço, reflexos que aparecem, tônico cervical assimétrico, a criança geralmente ao nascimento fica virada para um lado e o lado lateralizado, o lado que ela olha, ela estica os membros e o lado para o qual está o occipito há uma flexão, tônico cervical assimétrico, reflexo de Magnus de Klein, né, do esgrimista, reação da marcha quando você coloca a criança de pé segurando o recém-nascido segurando pelas axilas, ele faz aquele homem na lua, né, devagar, né? Uma vez mostrando para os alunos, a mãe falou, nossa, eu falei, não, é um reflexo, calma. Aí o Moro, né, o reflexo da procura também, o Moro, o tônico cervical assimétrico, para o lado que olha, membros estendidos, e para o lado do occipito, que fica virado o occipito, flexão dos membros, reflexo do esgrimista, a marcha reflexa. E aí a gente vem para uma questão. Recém-nascido de parto cesáreo, sexo masculino, com 2.800 gramas, 48 centímetros, apigar 7,8, história de polidrâmino. Excesso de líquido amniótico, polidrâmino. Faltou um izinho aqui. No segundo dia de vida, após a mamada ao seio, apresentou peristaltismo de luta e vômitos biliosos sem distensão abdominal. O exame de imagem a ser solicitado para o diagnóstico é: se eu penso em uma malformação do aparelho digestivo e tenho vômitos biliosos, eu penso que essa obstrução, essa malformação é a nível intestinal. E aí qual é o exame de imagem que eu peço? Clistera opaco, ultrassonografia abdominal, serografia esôfago-gástrica, radiografia simples ortostática, trânsito contrastado de Delgado. Um raio-x simples ortostático vai me mostrar o famoso sinal da dupla bolha, onde eu tenho uma bolha gástrica e uma bolha duodenal pela atresia duodenal que não deixa o ar
seguir. Esse sinal da dupla bolha é característico da atresia duodenal nesse paciente com vômitos biliosos nos primeiros dias de vida. Recém-nascido sexo masculino iniciou ao final da 3ª semana de vida quadro de vômitos em jato após as mamadas ao seio materno. A mãe procurou o serviço de emergência, sendo prescrito antiemético e recomendada a elevação da cabeceira do berço. Os vômitos persistiram e se agravaram nos 3 dias subsequentes. A criança passou a perder peso e apresentar pouca atividade, além de diminuição do débito urinário. Foi então novamente levado à emergência e os exames laboratoriais iniciais mostraram cloro 90, potássio 3,3, sódio 130. Uma hiponatremia, mas também uma hipopotassemia. A gasometria evidenciou alcalose metabólica. Então tem uma hipocalemia com alcalose metabólica, vômitos que começaram ao final da 3ª semana de vida, sexo masculino, geralmente é primogênito, é o primeiro filho, com vômitos. E ele não fala muito das características do vômito, entrando em desidratação, diminuição do débito urinário. Frente ao quadro, o diagnóstico mais provável é a galactosemia, refluxo gastroesofágico, estenose hipertrófica do piloro, hiperplasia congênita de suprarrenal, síndrome de hipertensão intracraniana. Esses vômitos, principalmente em menino primogênito, a partir da 3ª semana de vida, geralmente vômitos só com conteúdo gástrico, e ele perdendo conteúdo gástrico evoluiu com uma hipocloremia, com hipopotassemia, com alcalose metabólica, está vomitando conteúdo ácido do estômago. Ele provavelmente tem uma estenose hipertrófica do piloro. O exame físico pode detectar essa oliva, que indica o piloro hipertrofiado, o ultrassom confirma e a cirurgia deve ser feita, costuma ser simples, com bons resultados. Pediatra é chamado ao alojamento conjunto para avaliar, logo após o nascimento, um recém-nascido que apresenta grande salivação e engasgos, seguidos de tosse e apneia. Solicita exame radiográfico, mas este só será realizado pela rotina cerca de 8 horas após o parto. Para não expor a criança ao jejum, nem prejudicar o prognóstico, o pediatra deve indicar seio materno imediatamente, leite materno ordenhado em copinho, leite ordenhado por sonda orogástrica, hidratação venosa com soro glicosado, água filtrada e fervida gotejada com seringa. Vamos lá, peraí. A criança, logo após o nascimento, o recém-nato, tem salivação e engasgos, tosse e apneia. Será que ele tem alguma obstrução do tubo digestivo? Tem uma chance aí de uma atresia esofágica. Então, não vou deixar ele mamar. Vou deixar ele em hidratação venosa com soro glicosado. Um recém-nascido cujo acompanhamento pré-natal foi irregular apresenta nas primeiras horas de vida salivação excessiva e aerada, engasgos e cianose após ser colocado para sugar no seio materno. A deglutição está prejudicada. Situação que evoluiu com distensão abdominal. Nessa situação, deve-se levantar a hipótese diagnóstica mais provável de deixar o recém-nascido em jejum com sonda nasogástrica de que modo e solicitar que exames. Assinale o correto. Ele tem uma atresia de duodeno, uma hérnia diafragmática, uma atresia de esôfago sem fístula, com fístula, proximal, distal. Vamos lá. Essas crianças que já na primeira hora de vida têm salivação excessiva, como se não conseguisse deglutir nada, eu tenho que pensar em atresia esofágica. Então vou pensar em atresia de esôfago. C, D ou E. Com ou sem fístula? Como ele tem distensão abdominal, como é que o ar chega no estômago? Porque ele tem uma fístula da traqueia para o esôfago. Geralmente uma fístula distal. Então, provável atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica, eu deixo a sonda nasogástrica em drenagem aberta e peço raio-x simples de tórax e abdômen. Gabarito, letra D. Então tá aí uma atresia de esôfago. Aqui, passada uma sonda, a sonda não progride, você joga ar na sonda e um raio-x simples mostra a presença dessa atresia de esôfago. O ar limitando a parede esofágica atresiada, mostrando aqui uma fístula esôfago, uma atresia de esôfago com fístula esôfago traqueal, aqui um contraste jogado, mostrando que o esôfago é um fundo de saco, ou seja, atrésico. E por que eu afirmo que aqui há fístula esôfago traqueal e no slide seguinte eu falo que não tem fístula esôfago traqueal?
Quando eu tenho distensão gástrica, ar no intestino, da onde veio esse ar? Tem que ter sido deglutido. Só que com a atresia do esôfago, o ar não passa para o tubo digestivo inferior. Porém, havendo uma fístula esôfago-traqueal, o coto distal do esôfago se liga à traqueia, uma fístula que a gente chama de distal. Então aqui eu tenho um coto que se liga à traqueia, numa fístula. O ar que entra pela traqueia pega o esôfago distal e preenche, penetra ali, entra pelo estômago e intestino. Então, quando há gás no estômago e intestinos, eu tenho uma atresia de esôfago com fístula esôfago-traqueal, uma fístula distal, pegando o esôfago distal, o coto distal. E quando não tem ar no estômago e intestino, é uma fístula, é uma atresia de esôfago sem comunicação esôfago-traqueal, de maneira que o ar não veio da traqueia para o esôfago distal e preencheu estômago e intestino. Então, nesse caso, que não aparece ar no abdômen, eu tenho uma atresia de esôfago sem fístula esôfago-traqueal. E agora voltamos ao nosso caso clínico, muito semelhante a um caso que eu vi na vida real. Uma criança com 1 mês de vida, que interna, criança mamando no seio materno, que interna com uma desidratação grave, com pouca diarreia, né? Evacuar 4 vezes por dia para um lactente é o que a gente vê no dia a dia. Não costuma levar a desidratação. E aí um pouco de febre, talvez pela desidratação, quadro de sonolência exagerada, o que fala a favor de alteração de nível de consciência de desidratação grave, mas alteração de turgor e elasticidade cutâneos, sinal da prega, enchimento capilar lentificado, tudo isso falando a favor da desidratação, uma alteração na genitália, uma genitália ambígua, uma hiponatremia e uma hiperpotassemia. Então, que dados da história do exame físico corroboram o diagnóstico de desidratação grave? A gente viu que ele tem alteração do nível de consciência. Isso fala a favor de desidratação grave. Enchimento capilar alterado também. Suspeita diagnóstica da doença de base que levou à desidratação e como justificar as alterações de eletrólitos. Olha como é que tudo se encaixa aqui. Essa criança tem uma genitália ambígua e o teste da cromatina sexual confirmou que se tratava de uma menina. Qual é a razão da virilização? E por que essa doença leva à desidratação e justifica a alteração de eletrólitos? A gente está diante de uma hiperplasia adrenal congênita. Como é que funciona essa doença? Normalmente, quando a gente tem uma deficiência de 21-hidroxilase, a gente tem um defeito na metabolização do precursor da 17-hidroxiprogesterona, isso ao nível da suprarrenal, isso impede a formação dos glicocorticoides endógenos e dos mineralocorticoides. A suprarrenal produz glicocorticoide, mineralocorticoide e androgênios adrenais. Como há uma deficiência enzimática que impede a formação de glicocorticoide e mineralocorticoide, a gente acumula o precursor e toda a reação fica desviada para os androgênios adrenais, o que justifica a virilização da menina. O clitóris cresce muito e parece ao nascimento que a criança tem um pênis com hipospádia, só que não. É uma menina com clitóris hipertrofiado, não tem testículo. E aí, a não produção do glicocorticoide leva a hipoglicemia, a choque, e a não produção do mineralocorticoide, da aldosterona, que é responsável pela retenção de sódio e excreção de potássio, leva exatamente ao inverso. A falta da aldosterona leva à perda de sódio na urina, então é uma doença perdedora de sal, e há um acúmulo de potássio no organismo, de maneira que os exames mostram sódio baixo e potássio alto. É o nosso caso aqui. Então, qual é a suspeita da doença de base? Uma hiperplasia adrenal congênita, justificando pela deficiência da aldosterona, hiponatremia e hiperpotassemia. É interessante esse nome, né? Hiperplasia adrenal congênita. Parece que a adrenal, então, está super desenvolvida, só que não, né? Ela não funciona bem. O fato dela não produzir glicocorticoide evita que exista o feedback negativo para
o eixo hipotalâmico hipofisário, então continua sendo secretado ACTH numa tentativa de estimular aquela suprarrenal a produzir o glicocorticoide, só que há um defeito intrínseco da suprarrenal, uma deficiência de 21-hidroxilase na maioria das vezes, de maneira que não se produz o corticoide, mas há um estímulo de ACTH o tempo todo em cima da suprarrenal, de maneira que ela cresce, só que ela não produz. Então ela é hiperplasiada, só que ineficaz, insuficiente. Por isso esse nome, hiperplasia adrenal congênita. Razão da virilização é a produção de muito androgênio adrenal e o tratamento proposto, reposição de glicocorticoide, reposição de mineralocorticoide e geralmente uma cirurgia para a correção da virilização. O caso que eu acompanhei foi exatamente esse, uma criança já um pouco maior, com 3 meses, registrada como João, registrada como menino, porque a genitália parecia de menino, mas era uma genitália ambígua, e interna com pouca diarreia e grande desidratação. E os exames mostram sódio baixo, potássio alto. E a genitália ambígua. A gente faz a cromatina sexual, chega à conclusão de que é uma menina, trata a criança já estável, vou conversar com a mãe, olha, sua criança, não faz nem filho nem filha, né? Sua criança está estável, mas a gente tem uma notícia importante para te dar. O seu filho, na verdade, não é um menino, é uma menina. Quando eu falei isso, a mulher estava junto com o marido, desmaiou. Aí segura, calma, levanta, acorda. E assim que ela acordou, ela falou assim, doutor, meu filho é um travesti? Eu falei, não é isso. Seu filho é uma menina, é uma filha, na verdade. Por esse defeito enzimático, ela se apresentou clinicamente com uma genitália ambígua que acharam que fosse um menino. Então, muita atenção. Se há uma genitália ambígua, não libere o sexo da criança no atestado de nascimento, né, na certidão de nascimento, porque isso precisa ser investigado. E nesse caso, uma hiperplasia adrenal congênita, que foi investigada, confirmada e tratada. E eu vi essa criança muito tempo depois, no ambulatório, usando corticoide diariamente, repondo mineralocorticoide também, e super bem, uma menininha linda, e já tinha feito 2 intervenções cirúrgicas para redução correção da genitália ambígua, e já bem melhor. Então, no berçário, no exame físico, tem genitália ambígua? Não defina o sexo se há genitália ambígua, defina que há uma genitália ambígua a ser investigada. Voltando à nossa pergunta inicial, o primeiro exame físico do recém-nascido, feito de maneira cuidadosa no berçário, é muito importante. Principais problemas que podemos evidenciar, começa lá da cabeça, né? Céfalohematoma, caput sucedâneo, bossa sero-sanguínea. Lembrando que o céfalohematoma é subperiósteo. Ficar sempre atento aos olhos, presença de leucocoria, catarata, isso a gente vai fazer no teste do reflexo vermelho no berçário, mas já no primeiro exame a gente pode observar boca, presença de fendas, observar pescoço, torcicolo, pode estar associado com displasia congênita do quadril, observar o tórax, mamas, ausculta cardíaca, questão respiratória, massas no abdômen, quadril, Barlow, Ortolani, fazer as manobras para descartar ou pelo menos levantar uma suspeita de displasia congênita do quadril que pode ser confirmada com um ultrassom e daí seguir para tratamento, olhar o ânus se bem perforado, observar se tem eliminação de fezes, observar a genitália, os membros inferiores, exame neurológico, tudo isso deve ser feito no primeiro exame físico, cuidadoso, que pode detectar problemas que devem ser tratados imediatamente ou não, acompanhados ambulatorialmente. Até a próxima.